Se você é mãe, você vai me entender. Uma criança doente deixa a gente completamente sem chão e tudo pode começar com uma simples dificuldade em fazer cocô. Sabe aquelas cólicas intestinais desesperadoras? Aquele cocô bolinha difícil e sofrido de sair? Muitas vezes o seu bebê fica dias sem conseguir fazer cocô, ou então aquele supositório que você precisa colocar no seu filho e ele não quer. Aquele laxante que você precisa dar para o seu filho para que ele consiga fazer cocô, ou então aquelas diarreias constantes que você não sabe mais o que fazer, a dificuldade de colocar o seu bebê para dormir, ele pegar no sono e simplesmente relaxar, ou então o sofrimento de fazer a introdução alimentar, a dificuldade de fazer o desfraude. Tudo que você sentiu na sua gestação, mãe, e tudo que você está sentindo agora, no momento presente, estão impactando negativamente a saúde do seu bebê. Tudo que você já tentou até agora foram o quê? Foram soluções temporárias que estão olhando apenas para os sintomas e não para a verdadeira raiz do problema. Os sintomas são sinais claros de que algo precisa ser investigado emocionalmente, tanto no seu pequeno quanto em você, mãe. E eu sei que ver o seu pequeno desesperado com dor, com mal-estar e não saber mais o que fazer é simplesmente aterrorizante. E muito provavelmente você já tentou várias coisas, mas até agora sem nada com uma solução definitiva. E com isso você acaba se sentindo o quê? Sozinha, completamente perdida e sem conseguir ajudar o seu filho da melhor forma possível como você gostaria. Muitas vezes a gente precisa fazer inúmeros exames, às vezes exames invasivos, repetir esses exames, sem falar na quantidade de consultas que são intermináveis. E tudo para lá no final tentar chegar o quê? Na solução dos sintomas que estão atrapalhando a vida do seu filho e que você não consegue ter um resultado definitivo. Eu, como única hipnoterapeuta especialista em intolerância alimentar e problemas gastrointestinais do Brasil, entendo que não são os alimentos que estão fazendo mal para o seu pequeno, mas sim as emoções que ele sentiu enquanto estava dentro da sua barriga, ou seja, durante a sua gestação. Então, eu vou te explicar aqui nos próximos minutos como tratar o intestino, que também é conhecido como nosso segundo cérebro, sem qualquer tipo de medicamento e com soluções 100% práticas que vão reestabelecer a saúde intestinal do seu filho em pouquíssimo tempo. E além de reprogramar tudo o que ele sentiu de negativo durante a gestação, no parto e após o nascimento. E pode ter certeza que você vai agradecer e ele também para o resto da sua vida, pois os traumas eles podem ser desenvolvidos durante a gestação, no parto, na primeira infância e podem ser carregados durante uma vida toda. E eu tenho certeza que não é isso que você deseja para a vida do seu filho. E aqui, mãe, você vai entender como as suas emoções estão 100% conectadas com o intestino do seu filho. Então, eu preciso que você fique aqui comigo até o final desse vídeo, combinado? Pois bem, aqui você vai entender, mãe, como todas as emoções que você sentiu enquanto você estava grávida do seu bebê, as emoções de medo, de tristeza, raiva, insegurança, às vezes aquele sentimento de irritabilidade muito grande, o sentimento de impotência, desvalorização, desamparo, abandono, as rejeições causaram e estão causando sintomas no seu filho. Mas fique tranquila, porque aqui você vai aprender a como mudar essas programações negativas que foram programadas dentro dele e que vão acabar com todos esses desconfortos que ele está sentindo. E o melhor disso tudo, mãe, é sem qualquer tipo de remédios, dietas ou enzimas. Então eu quero me apresentar para você. Eu sou a Juliana Casagrande, eu sou hipnoterapeuta especialista em intolerância alimentar e problemas gastrointestinais. Eu também sou formada em medicina germânica e também formada pela Escola Linguagem do Corpo da Cristina Cairo. E durante 10 anos da minha vida eu sofri com intolerância alimentar, com sensibilidade alimentar, síndrome do intestino irritável e tudo, absolutamente tudo que eu comia me fazia muito mal.
Durante uma década eu fui em todos os tipos de médicos, nutricionistas, eu fiz inúmeros exames invasivos e nada fazia com que o meu intestino voltasse a ser saudável. Eu só consegui verdadeiramente curar todos os meus problemas intestinais e gastrointestinais quando eu entendi que todos os meus sintomas que eu estava sofrendo eram decorrentes de questões emocionais que eu, Juliana, senti quando eu ainda estava dentro da barriga da minha mãe e que eu carreguei a minha vida toda, todos aqueles traumas intrauterinos, ou seja, todos os meus sintomas foram desenvolvidos lá ainda dentro da barriga da mamãe. E se o seu filho tem entre 0 e 7 anos de idade e ele está sofrendo com o intestino preso quando ele consome determinados alimentos, isso significa que ele está na sua frequência mãe. E tudo que a mamãe sente emocionalmente, ele inconscientemente também está sentindo. Se a mãe está se sentindo ansiosa, nervosa, insegura, com medo, muitas vezes irritada, rejeitada, traída, abandonada, mesmo que ela não demonstre ou que ela não tenha consciência disso racionalmente, essa criança ela está sentindo e absorvendo tudo que a mamãe está sentindo. Se o seu bebê está sofrendo com muitos gases, arroto, refluxo, o que isso significa? Significa que a mãe está com dificuldade de dizer o que pensa e que ela está o quê? Engolindo as palavras, engolindo as emoções, as questões emocionais não digeridas que acabam causando as cólicas, os gases, o refluxo e todo o desconforto que o seu bebê sente. Outro ponto muito importante é entender como foi a gravidez do seu bebê. Foi uma gravidez tranquila? Foi uma gravidez desejada, planejada? Ou então você trabalhou muito, se cansou demais, passou muito mal na sua gestação? O pai da criança não foi presente? Ele te rejeitou ou rejeitou a gestação? Te abandonou? Você sofreu muita raiva, estresse, seja no seu trabalho, no seu relacionamento ou na sua vida em si? Você perdeu alguém que você amava muito? Absolutamente tudo que você sentiu, mãe, durante a gravidez do seu bebê também sentiu, e isso está já programado dentro da mente subconsciente do seu pequeno. O seu bebê nada mais é do que uma esponjinha que você sente, ele também está sentindo, e ele é apenas um reflexo de tudo que você jogou para as questões emocionais debaixo do tapete que você não quis olhar. O seu bebê está te mostrando agora, quer você queira, quer não. Mas vamos olhar para o lado bom de tudo isso? Você, mãe, vai ter a oportunidade de trabalhar essas questões emocionais para que tanto você quanto o seu bebê possam viver uma vida muito mais tranquila, leve e saudável. Então veja, o verdadeiro segredo para acabar todos esses problemas não tem nada a ver do que a maioria dos profissionais falam por aí ou acabam recomendando para os seus pacientes. A maioria das indicações são totalmente sem fundamento. São ideias rasas que se baseiam em retirar os alimentos, tomar um remedinho, um probiótico, e alguns profissionais ainda acreditam que só tomar aquele remedinho de vermes já resolve tudo. Pronto, e acabou. Só que a gente sabe, não é verdade? A gente sabe que não é assim e a gente precisa fazer o quê? Uma integração entre corpo e mente e emoções. Dá uma olhada nesse depoimento da Carol. Eu sou a Carol, eu fiz o curso da Juliana Casagrande e eu tô aqui para poder falar um pouquinho da minha experiência, que foi espetacular. Existe uma família antes e uma família depois de ter passado pelo curso da Ju. Então, eu queria te agradecer muito, Ju. No início, eu estava tendo problemas com a alimentação, com a minha filha, problemas de sono para dormir a noite inteira. E assistir o curso, ele é muito rápido, ele é extremamente didático, prático. Ele te ajuda de fato a você consegue aprender os ensinamentos ali e levar ele para a vida inteira, para você começar a resolver qualquer problema que você tenha. E eu tinha problema com a amamentação, minha filha não estava mamando direito, ela não tinha, por exemplo, uma pega correta, a gente conseguiu resolver isso em menos de 5 dias, basicamente. Então agora a gente já está livre completamente desse problema. E o problema de dormir à noite começou com ela dormindo a cada 1 horinha, no máximo 2, e hoje a gente já consegue estar fazendo quase uma noite inteira de sono. Isso só é possível graças ao curso. Eu quero dizer que eu sou muito, muito grata, Ju. Você mudou a vida da gente. Agora a gente dorme, a gente descansa um pouco mais, eu tenho uma alimentação muito mais tranquila e eu recomendo esse curso para qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de problema. Principalmente mães com filhos, com questão alimentar, porque esse curso mudou minha vida. E agora eu só quero resolver os meus problemas dessa forma e eu recomendo demais.
E foi pesquisando e aplicando técnicas focadas no intestino que eu desenvolvi o Guia do Intestino Infantil. A mente subconsciente da criança fica completamente aberta, do 0 até os 7 anos de idade. E tudo que você diz ou tudo que você sentiu está sendo programado dentro do seu bebê. E como a mente da criança nessa idade está completamente aberta, ou seja, a mente da criança está completamente plástica, moldável, a gente consegue programar a mente do seu filho e mudar esses padrões que foram instalados desde a gestação até os 7 aninhos de idade. Então, mãe, toda aquela insegurança que você sentiu na gestação, a insegurança e tudo que você sentiu no pós-parto, após o nascimento, a gente consegue reprogramar a mente do seu bebê. E todos aqueles sentimentos de rejeição, abandono, vontade de abortar, raivas, rancores, mágoas, injustiça, às vezes uma mudança de cidade, um sentimento de solidão e ausências que você sentiu ou que você vem sentindo, através do Guia do Intestino Infantil, a gente consegue modificar todas essas programações da mente do seu filho para que ele não precise repetir o mesmo padrão mental e emocional que estão causando sintomas nele e que ele consiga se sentir uma criança muito mais amada, segura, feliz, autoconfiante e saudável. Dentro do Guia do Intestino Infantil, você vai aprender a substituir todas as programações ruins e negativas que o seu bebê sentiu desde a gestação por programações de saúde, de bem-estar, de alegria, de merecimento, segurança, proteção e muita saúde, mudando tudo o que foi programado negativamente, pois o nosso intestino também é responsável por digerir as nossas emoções. E quando o nosso emocional não está bem, o primeiro órgão a dar o primeiro alerta geralmente é qual? É o nosso intestino. E como o seu bebê já está passando por problemas intestinais ou problemas gastrointestinais, esse é o momento de agir e substituir todas essas programações já instaladas, para que ele não precise, o que, mãe? Passar o resto da vida sofrendo com sintomas gastrointestinais. Muitos adultos que sofrem hoje com problemas intestinais, como por exemplo, como a intolerância alimentar, sensibilidade alimentar ou dificuldade de evacuar, poderiam ter sido evitados todos esses sintomas se a mãe tivesse feito o Guia do Intestino Infantil, pois não são os alimentos que estão causando problemas no intestino do seu pequeno, mas sim as questões emocionais não digeridas por ele. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu passei por questões traumáticas enquanto eu estava na barriga da minha mãe. Eu tive dificuldade de nascer e sempre tive problemas intestinais desde quando eu nasci. Ou seja, eu tinha problemas com leite, eu não conseguia comer determinados alimentos e quando eu ainda era pequenininha, se a minha mãe tivesse programado as questões emocionais negativas por reprogramações mentais de forma positiva, eu não teria passado por tantas dores, restrições alimentares. E eu tenho certeza que não é isso que você deseja para o seu pequeno, não é verdade, mãe? E como funciona o Guia do Intestino Infantil? Ele serve para pais de crianças que estão entre 0 e 7 anos de idade e que estão sofrendo com cólicas intestinais, constipação, diarreia, intolerância alimentar, gases que não passam, alergias de alimentos, dificuldade na introdução alimentar, problemas no desfraude, por aí vai. O Guia do Intestino Infantil é uma abordagem 100% natural e livre de qualquer medicamento. Um método 100% comprovado para programar a mente do seu filho e transformar a saúde gastrointestinal dele com técnicas comprovadas de reprogramação mental e emocional. E você vai aprender, mãe, a identificar e tratar as causas emocionais por trás dos sintomas físicos do seu pequeno. E você também vai aprender como a mente do seu filho funciona e por que as emoções que você sentiu lá na gravidez e vem sentindo até hoje estão afetando diretamente o intestino do seu bebê. São técnicas eficientes para você ajudar o seu filho a fazer cocô todos os dias sem qualquer dor ou desconforto. Você também, mãe, vai aprender a como reprogramar todas as emoções ruins e negativas que você sentiu lá na gestação até o dia de hoje que estão impactando negativamente a saúde do seu bebê. Enquanto outros métodos focam apenas no corpo,
nos sintomas, aqui a gente vai direto aonde? Na raiz do problema, que são as emoções sentidas pela mãe durante a gravidez e após o seu nascimento, e que estão impactando negativamente a saúde do seu filho, causando tantos sintomas no seu pequeno. Já imaginou, mãe, como seria o seu filho se ele tivesse comendo de tudo, sem medo, sem dores ou qualquer tipo de desconforto, fazendo cocô diariamente, regularmente com o intestino saudável? Você teria muito mais tranquilidade e o seu bebê seria muito mais feliz, leve e cheio de energia para brincar e explorar o mundo, e tudo isso sem nenhum tipo de remédio, dietas restritivas ou exames invasivos que causam traumas na criança. Se tudo isso fez sentido para você, mãe, o próximo passo é clicar ali no link que está na minha bio ou no link aqui embaixo e adquirir agora mesmo o Guia do Intestino Infantil, para que você também acabe com o sofrimento do seu filho e você, mãe, possa simplesmente relaxar e acabar com todo esse sentimento de impotência, de não saber mais o que fazer. E a única pergunta que eu te faço é, mãe, quanto vale a saúde do seu filho? Sim, eu sei que essa é uma pergunta que não tem cabimento. Ninguém quer ver o filho doente, muito menos carregando questões emocionais negativas sentidas ainda enquanto estava dentro da gestação para o resto da vida, que vai ter impactos negativos em toda a vida dele. Além de aprender a reprogramar a mente do seu filho, mãe, para questões emocionais sentidas desde lá da gestação até o dia de hoje, você também vai programar o intestino do seu filho para que funcione naturalmente todos os dias. E se você adquirir o Guia do Intestino Infantil agora mesmo, você vai ganhar 3 bônus. O primeiro bônus é um áudio de hipnoterapia guiada para ajudar você, mãe, a se sentir muito menos sobrecarregada, ansiosa, com medo, insegura. O segundo bônus é o meu livro digital, A Sua Intolerância Alimentar é Emocional, para você aprofundar todo o entendimento sobre como os problemas intestinais começam desde a gestação e vão sendo carregadas ao longo de toda uma existência. E o terceiro bônus é um áudio de reprogramação mental, que vai te trazer muito mais leveza e saúde para o seu dia a dia e para a sua família. E você também vai poder usar o Guia do Intestino Infantil para programar o aparelho gastrointestinal do seu bebê. Você também vai poder usar ele para que ele durma todas as noites, para que ele faça a introdução alimentar da melhor forma possível, comendo de tudo. Você também vai usar o guia, mãe, para tirar a chupeta, mamadeira, fazer desfraude e também trabalhar todas as questões de medo, insegurança e comportamentos negativos que você não deseja para o seu filho. Adquirindo o Guia do Intestino Infantil, você vai ter acesso durante o período de 1 ano. E nesse período você vai poder assistir quantas vezes você quiser as aulas, fazer quantas vezes desejar os áudios de hipnoterapia e também os áudios de reprogramação mental no seu momento e por uma condição especial que eu vou deixar aqui no botão abaixo. Mas tudo isso é por pouco tempo, mãe. Então agora você tem 2 opções: ou ignorar tudo isso que foi falado e não fazer nada, e você sabe muito bem que isso pode ser pior no longo prazo, porque os sintomas podem piorar e ficar cada vez mais difíceis de serem tratados, e os traumas e programações negativas sentidas ainda dentro do seu ventre e na primeira infância vão reverberar para o resto da vida. Ou você pode escolher, como milhares de pais que já fizeram, um caminho mais inteligente, adquirindo o Guia do Intestino Infantil e eliminando todos esses sintomas do seu bebê. Ou seja, no final das contas, a escolha é totalmente sua, não é verdade, mãe? Só você sabe o que é melhor para o seu filho, mas eu posso te garantir que hoje o Guia do Intestino Infantil é o melhor caminho para tratar a raiz emocional de todo o sistema digestivo, e o melhor, sem qualquer tipo de restrição alimentar, suplementação ou remédios. Então, eu espero você lá dentro do Guia do Intestino Infantil. Então, é só clicar aqui embaixo agora mesmo e adquirir o seu.